Bem, então, vamos lá. Vamos começar aqui a aula 16. E eu vou começar falando um pouquinho do desenho, né, dessa referência aqui, sempre frisando que, como eu faço um desenho mais leve, né, que para a linha não interferir tanto, eu vou procurar trabalhar esse desenho aqui para vocês, né, entenderem assim como é que eu penso na hora de construir uma pintura para uma cena como essa aqui. A primeira coisa já vai na foto, né? Quando eu tirei essa foto, isso aqui é em Santa Cruz, em Portugal. E aí eu já, nessa foto aqui, já coloquei a linha do horizonte lá em cima, né? E priorizando essa parte aqui da água e da areia, né? Evitando deixar no meio da tela. Então eu venho, faço esse meu desenho aqui, e aí eu vou observar, fazer uma relação aqui, ó, desse ponto da pedra com a linha do horizonte. Porque esse tipo de tema, você não tem um desenho elaborado, deixa eu subir mais um pouquinho, que eu consigo visualizar. Você não tem um desenho, né, complexo. Então, o que você precisa entender é a construção. Como é que você pode construir esse desenho de uma maneira que ele fique ordenado aqui, né, sem que essas pedras fiquem flutuando ou que percam o, o volume ou que percam a perspectiva. Então, é sempre por comparação. Então, aqui, ó, eu vou olhando mais ou menos. Tem essa linha aqui, que ela dá um sentido. Aí tem essa outra que vem um pouquinho para baixo. Então, aqui eu peguei esse ponto e esse aqui. Esses são os 3 pontos que me dão essa referência aqui para eu ter essa sensação aqui. Então, ó, aqui eu tenho, né, esses pontos que me ajudam né, a dar uma profundidade. Deixa eu ver aqui. Ok. Venho aqui para a construção, venho para essa parte. Deixa eu ver aqui que o meu eu tinha aplicado um zoom. Essa pedra aqui, não vou aumentar muito. Observa que essas linhas aqui, né, elas têm uma direção. Então, eu não preciso ser tão descritivo ao ponto de fazer isso exatamente como está na minha fotografia, mas eu tenho que entender esse ritmo aqui dessas linhas que compõem a estrutura da pedra. Vou fazer aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou simplificar ao máximo os detalhes e procurar entender como isso está funcionando em relação às manchas. Aqui tem uma parte reta. Aqui tem a pedra maior, sobe um pouquinho. Aqui tem uma outra pedra. Uma outra aqui. E aqui tem uma outra pedra ao fundo. Então, aqui, transformando isso em desenho, né, eu vou ter essa forma aqui,
essa outra aqui, tem uma pedrinha ali. Posso simplificar alguma outra pedra, né? Não procuro fazer a descrição exatamente como está na minha referência. O que eu preciso é conseguir aplicar esse ritmo das linhas aqui para que eu consiga dar essa sensação de perspectiva, né? Aqui. Um pouquinho aqui. Aí eu vou procurar depois resolver isso com a cor. Então, ó, tá vendo que eu fiz no caso do meu desenho aqui, a achura aqui, ela é feita respeitando essas linhas aqui, ó, que elas vão para um ponto de fuga, né, imaginário aqui. Eu até aumentei mais um pouquinho, ele poderia estar exatamente aqui, ó, mas para não ficar tão forçado, eu só inclinei as linhas aqui, né, de uma maneira que fique harmônico. Então é só para lembrar que essas linhas elas têm esse sentido aqui. Depois eu vou procurar fazer isso com a pincelada, né? Aí eu vou vir com aquelas linhas depois aqui, assim, com o pincel para retirar, né? Eu vejo também que as pessoas têm dificuldade em relação a fazer essa retirada, né? E como funcionam essas linhas, né? Elas são paralelas aqui, mas para que a gente consiga ter uma sensação de perspectiva, se eu olho essas linhas de cima, elas estão assim, né? Paralelas. Agora, se eu olho, a minha linha de observação, eu estou olhando um pouco lateral, aí eu já consigo ter esse tipo de linha que eu tenho que criar para o efeito, para conseguir ter essa sensação de perspectiva. Então, o que eu tenho que ter aqui é uma variação também, né, dessas estruturas e entender essa pincelada que elas começam mais juntas aqui, conforme vem para frente, acabam se separando mais aqui, para dar essa sensação de profundidade. Isso aqui dá para fazer com carvão também, com carvão de barra, você até consegue um efeito, você consegue preencher isso mais rapidamente, sem necessariamente ter que colocar a linha aqui. Né? A linha, nesse caso aqui, ela só vai me orientar. Tá bom? Então, quanto ao desenho, é mais ou menos, deixa eu reforçar, porque isso aqui é mais ou menos o que eu vou fazer no meu desenho, só que com uma linha bem fraquinha, que eu não quero que a linha apareça muito assim em alguns pontos. Então eu faço isso aqui. Prontinho, aqui está o meu desenho e como eu estruturo isso. Observando também que eu tenho a área do céu, aí eu tenho esse conjunto de pedras aqui, e depois eu tenho essa outra área maior aqui. Vendo como eu tenho uma variação, né, gradual também, eu posso às vezes até acentuar isso aqui, deixo essas pedras mais juntas e aumento ainda mais essa área, né? Para o que pode acontecer às vezes, e que é muito comum, é você ficar muito preso ao desenho da pedra e acabar fazendo isso aqui, ó.
a linha do horizonte. Deixa eu subir mais aqui um pouquinho. Tem essa pedra. Aí eu tenho essa outra área aqui. Aí eu fico com essas áreas aqui, ó, né? Aqui fazer a outra pedrinha aqui. Elas ficam muito parecidas, né, com relação à distribuição. Aí eu perco a perspectiva, né? Isso aqui parece que está chapado, visto de frente, porque eu não variei esses grupos de pedra, deixando essas menores, e conforme vai vindo para frente aqui, eu vou aumentando um pouco mais as pedras para ter essa sensação de profundidade, tá? Vamos agora ao desenho. Eu vou fazer aquele esquema da pintura por partes. Deixa eu começar com uma... Estou usando um papel aqui 100% algodão, tá? Depois eu aumento aqui a câmera também para ver a palheta. Deixa eu já ajustar isso aqui. Deixa eu ver como é que tá na minha imagem lá. Aqui para que vocês vejam a palheta. Aí eu vou ajustando um pouquinho também. Aqui. Ok. Depois eu puxo aqui a palheta, tá? Vamos lá. Aqui. Então eu vou começar para entender um pouco esse efeito dessa água mais transparente com essa coloração mais escura. Então eu vou fazer 2 thumbnails aqui. Vou começar por essa, né, por essa água. Aqui. Deixa eu afastar um pouquinho mais. Para depois ir para o estudo maior. Então, aqui, como eu vou fazer só mais essa parte aqui, eu não vou me prender ao desenho, né? Então, já vou pensar isso diretamente com a cor. Vou pegar um pouquinho desse amarelo Nápoles aqui, misturar com um pouquinho de ocre. E aí, primeiro eu vou fazer o quê? Vou umedecer aqui a área toda. Porque eu preciso de fusão, né, nessa área da pintura. Então, eu vou umedecer bem. Venho com essa cor do amarelo Nápoles, um pouquinho de Burnt Sienna, ou quem tiver só o Burnt Sienna, pode pegar o Burnt Sienna, pôr bastante água, que ele vai ficar bem clarinho também,
Aí vem aqui, ó. E aí vou vir com o azul. Acabou o meu azul real, eu peguei o lavanda aqui. E um pouquinho de cobalto. Vou colocar mais lavanda. Acho que vem até um pouquinho desse turquesa, porque esse mar assim é um pouquinho mais... É isso aqui, é turquesa com lavanda, tá? Para eu ter essa, ó, essa cor mais clara. Então, primeiro eu venho com... Eu gosto muito de trabalhar primeiro, se é um ocre, ou se é esse amarelo Nápoles, primeiro, porque ele é mais claro, que se eu venho com azul, a possibilidade de eu transformar isso em um verde logo de início é muito grande. Então, eu venho primeiro com essa cor mais clara, né, ao contrário, e depois venho e faço o azul de cima. Depois tem umas variações aqui, né, para mais escuro. Aí vai descansar um pouquinho, eu vou trocar de pincel. Esse aqui é um pincel número 10, ó, que eu dei né, a primeira camada. Então, em relação a um outro que eu vou usar, ó, que é um número 6 aqui. Porque eu vou usar para fazer essas manchas aqui, né? Representar essas manchas nessa área, para dar profundidade. Deixa só descansar mais um pouquinho. Então, é um momento também que eu procuro não usar o secador, porque senão eu perco o momento de fazer essa mancha com essa fusão. Enquanto isso, eu vou fazer até a cor que eu utilizei aqui. Vamos lá. Então, a primeira foi o Nápoles aqui, com o... Deixa eu pegar aqui o meu outro. Com o Burnt Sienna, para fazer areia. As duas cores estão quase iguais aí, né? Tem bastante água aqui. Aí esse aqui foi o turquesa de cobalto com... Vou colocar aqui. Com o cobalto, né? Para chegar nesse azul. Aqui, podia ter feito ao contrário aqui, para indicar. Então, aqui tem o Burnt Sienna e amarelo Nápoles aqui. Turquesa de cobalto e o cobalto. Agora eu já vou para a mancha lá. Para essa mancha eu vou usar um pouquinho de cobalto aqui e vou lá no Burnt Sienna também, né? Porque o Burnt Sienna vai ajudar a quebrar esse azul mais intenso. E aí vai me dar esse azul mais embaçado, né? Mais sujo. Tá vendo que eu coloquei aqui já abriu, né? Então, se abrir demais, eu venho aqui, tiro o excesso e vou procurar fazer essas manchas aqui no fundo d'água, né? Que são as pedras.
Então, primeiro eu tenho que ter essa camada bem clara, né? Deixar secar um pouquinho, né? Deixar a água acomodar e depois aplicar essas outras manchas aqui, ó. Que pelo fato de, né, disso estar úmido, então eu consigo essa sensação, né, que elas estão submersas aqui. E aí, conforme elas vão caminhando lá para a linha do horizonte, eu vou acrescentei mais cobalto, ó, tiro o excesso aqui, tiro mais ainda. Deixa eu ver se eu consigo criar uma texturinha aqui. Agora essa parte eu deixo secar. Não vou fazer as pedras aqui, eu só quero, posso até fazer aquela do fundo ali, ó. Depois eu posso vir com uma pincelada mais seca. Viu que aqui onde está seco, ela ficou mais marcada. Aqui eu passei, ó, abriu demais. Então eu tenho que esperar secar para eu poder definir um pouco mais, tá? Agora, para esse outro aqui, eu vou fazer essa pedra aqui. Quero ver como é que funciona esse pedacinho aqui, como é que eu posso representar isso na pintura. Então, o primeiro desenho da pedra aqui, eu vou ter uma outra aqui, tem outro pedacinho ali. Aí eu vou fazer a mesma mistura, né, dos azuis. Vou fazer o esqueminha aqui de umedecer toda essa área. Posso reservar a pedra aqui, algumas áreas, por ela ser mais escura, não tem problema se entrar um pouquinho da cor da água, tá? Então, eu vou umedecer e deixar ela descansar um pouquinho. Só para a água baixar um pouquinho mais, né? Para eu já não vir direto com o pigmento aqui. Aí vou... esse eu usei para essa área, né? Que é pequena, é um 0, ó. É um Rafael, tá? Um Petit Gris. Agora eu vou vir com a cor. Vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz ali em cima. Ó. Vou vir com esse... com o amarelo Napoli. Um pouquinho de Bird Sienna. E a área é pequena, não preciso fazer muita cor. Vem e coloco aqui. Sempre lembrando que tem que estar bem úmida essa área para que você consiga as fusões. Agora eu venho aqui, ó, com o turquesa de cobalto. Acrescento até um pouquinho na mistura, porque eu vejo que tem um pouquinho de essa cor. Ela entra na mistura do turquesa de cobalto para ficar um pouquinho mais esverdeado. Aí, à medida que vai chegando mais para o fundo, aí vai ficando com a coloração mais azul. Né? Deixa eu fazer aqui. Aí nessa mistura agora eu coloco um pouquinho de azul cobalto, que eu vejo que a coisa ficou mais azul lá para o fundo do que esverdeada.
Dá um pouquinho mais de azul. E aqui eu vou vir com um pouquinho de turquesa de cobalto e passar. Então aí tem aquele momento também que aí eu falo, quando eu for fazer a maior, eu tenho que conseguir essa mesma espontaneidade. Então o meu pincel vai ser maior, a quantidade de tinta tem que ser maior, né? Então imagina se eu amplio isso e amplio o pincel. Aí esse pincel ele vai vir mais ou menos para um tamanho desse aqui, né? Um tamanho 12 aqui, né? Já muda. Ou até mesmo pode vir para esse aqui, para um 5. Né? Então, sempre uma pintura maior exige uma numeração maior. Então, tem que ficar atento para essa troca. Vou fazer a área escura, volto aqui para esse pincel, né? O número 6 aqui. E eu vou muito, né, pela área que ele vai me ajudar a preencher. Então, vem aqui. Cobalto e o Burnt Sienna. Já deu uma secada ali, acho que já. Menos água e mais pigmento. Deixa eu pegar aqui. Eu estou pegando na minha outra paleta aqui. Avelino, não tem um pouquinho de vermelho nesse azul aí? Aqui é bem mais arroxeado. Eu acho que é o tipo do... aqui, né? Na referência? Aqui. No azul. Na mistura que eu estou fazendo aqui? É um pouquinho do vermelho escuro lá, o alizarim. O alizarim. Pode colocar um pouquinho também, tá? Pode pôr, né? Então, pode fazer essa mistura, né? Para deixar um pouquinho mais... esse alizarim pode até acrescentar um pouquinho depois aqui, ó, nas pedras. Né? Aqui, vamos deixar mais o azul com o Burnt Sienna. Deixa eu ver se ele vai pegar aqui. Ó, eu vi que ficou muito escuro. Então, eu vou acrescentar mais azul, porque o azul predomina nessa mistura, né? Que é o que está no fundo da água aqui, o que possibilita esses contrastes. Mais azul. Né? Às vezes eu uso a cor mesmo só para quebrar a intensidade, né, dos azuis. Aqui. Pronto, eu já reproduzi a mesma, né, mais ou menos a mesma área. Aí começa a crescer, deixar mais azul, né, com a água aqui. Vou adicionando água. Deixa eu já fazer a sombra das pedras aqui, aproveitar essa fusão. E já posso dar uma base na pedra, aí sim que eu vou entrar com o Burnt Sienna. Pegar um pouquinho do alizarim aqui. E um pouquinho do cobalto. E vou dar uma base aqui, ó, na pedra. Não vou, né, umedecer ela por inteiro. Vou deixar essas pinceladas falhas aqui. O que eu vou fazer é espalhar agora esse pigmento que eu coloquei aqui só com um pincel úmido, ó. Não preciso nem mais lá na tinta.
Vou fazer essas pedras aqui da frente. Agora tem que deixar secar um pouquinho. Aqui já secou. Então, eu vou fazer... Eu observo que nessa pedra eu tenho uma área bem escura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma mistura aqui azul, alizarim e um pouquinho do Buerciano. E aí vou, com o pincel aqui, aproveitar essas fusões e fazer uma pincelada mais angular. Sempre aproveitando as fusões, ó, para eu definir o volume das pedras, né? Então, na pedra eu tenho uma parte que é mais clara, outra mais escura. Sempre lembrando que até a base aqui, você pode escurecer mais a base das pedras. Deixa eu colocar mais. Esquentar um pouquinho mais essa cor aqui. Vou voltar para outra aqui, que já secou. Então, eu vou definir essa pedra aqui. Ó, com o pincel seco, pronto. Vou fazer um pouquinho aqui. Então, tudo que embaça, assim, no desenho, eu consigo jogar, né, dar uma profundidade, né, deixá-lo submerso. E tudo que é definido, que eu dou textura, eu trago para primeiro plano. Agora eu vou deixar secar aqui um pouquinho. Deixa eu ver até se eu consigo, com o cartão aqui, ó. Eu vou só abrir, deixa eu trazer um pouquinho para cá. Alguns pontos aqui para dar uma luz para essa pedra, né? Sempre lembrando a base, né? Deixa bem horizontal essa linha, né? Para que eu consiga ter essa sensação que a pedra realmente está, né, na água. Vamos lá, deixa eu arrumar aqui. Vou tirar um pouquinho aqui a palheta. Pronto, aqui já está resolvido. Agora vamos para a retirada dessas linhas para dar a sensação aí de, né, daquela vibração da água. Aqui já está seco, deixa eu secar um pouquinho mais. Precisa anotar a tinta nova que você pôs nesse aqui. Ah, sim, eu vou Alizarim aqui. Desse aqui, né? É. Eu gostei mais. Como, Silvia? Eu gostei mais da cor aqui. Dessa aqui, né? Que aqui eu acrescentei a pedra, né? Aqui eu só fiz essa parte da água sem pedra nenhuma. Então aqui eu venho com, já está seco, né? Vou vir com o pincel aqui. Deixa eu mudar até a numeração. Quem tiver
rigger, né, pode fazer essa... Ó, mudei o pincel aqui, esse aqui é o número 4, porque eu vou fazer aquelas linhas. Deixa eu ver se eu vou conseguir retirar aqui, né? Ver se ele vai sair. Para dar aquelas... Precisava ter um pouquinho mais de pigmento. Mas, enfim, consegui aqui abrir uma luz. Vou fazer o mesmo aqui. Ó, aqui já saiu mais, tá vendo? Então, saiu justamente porque eu passei exatamente em cima de onde, né, onde estava mais escuro. Vamos ver aqui. Saiu um pouquinho também. Eu posso vir até com um pouquinho do turquesa aqui e dar uma veladura aqui, né? Tá vendo? É a cor bem clarinha, só para dar ter uma outra cor aqui por cima, né? Que é um reflexo. E aí vem aqui também, ó, nesse plano aqui, posso fazer um pouquinho. É a mesma cor, né, que eu usei, só com uma pincelada, veladura, para eu ter uma variação de tons nessa área, né, não ficar uma pintura chapada. Essa pedra foi cobalto, Burnt Sienna e o alizarim. O alizarim, ele acentua, né, ele deixa esse vermelho mais avermelhado. E agora eu venho com uma cor aqui, ó. Deixa eu fazer aqui e depois eu volto lá. Vou pegar um pouquinho do cobalto. Um pouquinho do Burnt Sienna. Vou pegar aqui o cobalto. Mais o Burnt Sienna. Tiro o excesso aqui. E vou aqui, ó, fazer dar uma pincelada seca, né, para eu dar uma textura para essa pedra. Então, primeiro eu venho com uma cor mais em infusão, né, para eu dar a cor para essa pedra, e depois eu venho com a pincelada seca para dar mais volume, né, identificar que realmente ela está, até aumentar aqui um pouquinho mais, ela está fora d'água aqui, por exemplo. Então, a pincelada seca, ela ajuda a definir a forma, e eu não preciso ficar desenhando, né, a pedra. Eu tenho mais que utilizar uma pincelada geométrica. Agora, eita, sujou tudo aqui. Agora eu vou para a pintura maior. Como eu já estudei os outros elementos, deixa eu... Então, meu desenho, eu vou procurar seguir a mesma linha aqui, linha bem fraquinha. Ah, tem a parte aqui.
Aqui eu tenho aquela pedra. Então, eu vou fazer aquele mesmo estudo dos 3 pontos lá do desenho. É esse ponto aqui, esse e essa base aqui da pedra. Aqui. Aqui. Vou mudar um pouquinho o formato dessa pedra aqui, né? Deixar ela mais achatada aqui, que eu acho que vai funcionar melhor do que ela muito alta. Então, aí observa que aqui eu tenho aquela, né, as linhas elas são criadas para dar essa sensação, né, de profundidade. E aqui esse grupo, né, ele é mais junto aqui. Aí depois essa mancha mais escura ela vai ocupar essa parte aqui, ó. Depois o restante eu tenho a parte clara. Agora vamos para a pintura maior. Vou precisar limpar aqui. E para fazer água, ver que a gente usa pouca tinta, né? Porque a gente sempre trabalha muita transparência. E isso influencia a pintura das outras, né? Ah, vou fazer céu, né? Na verdade, a gente inicia já com o céu, né? E o que a gente aplica aqui é um pouco dessas fusões aprendidas em aulas anteriores. Vamos umedecer a área toda. Agora aqui, ó. Ah, passa um pouquinho por cima das pedras, não tem problema. Até passa um pouquinho aqui, ó, no céu também. Eu preciso de muita fusão, né, nessa parte. Então, vou umedecer aqui. Puxar um pouquinho mais para cá e aí eu consigo mostrar a palheta aqui. As misturas são as mesmas, né? O que eu vou procurar aqui é ampliar essa pincelada. Então, umedecer bem. Agora eu vou pegar um outro pincel maior para essa outra mancha. Vou usar esse aqui, ó, é um 12. Ó, comparado com aqueles dos detalhes, ó, né, que é um 6, né, ele é bem maior. É Kolinsky 6? É, um Kolinsky 6. Esse aqui é um Kolinsky 6 e esse outro é um Kolinsky 12. Vou fazer a minha mistura aqui. Amarelo Nápoles, bastante água. Se quiser acrescentar um pouquinho de ocre aqui também, pode colocar, bem pouquinho. E um pouquinho do Boursiano. Opa, passou um pouquinho aqui. Então, vamos lá agora. Deixar aqui um pouquinho mais. Posso pôr até um pouquinho, olhando aqui, ó, agora que eu estou olhando com mais detalhes,
eu vejo que tem um pouquinho de alizarinho aqui também, né? Que fica um pouquinho rosado. Então, eu reforço mais essa base aqui, com um pouquinho mais de alizarinho. Deixa eu levar esse pouquinho dessa cor do Nápoles lá para cima. Agora já entro com o Nápoles e um pouquinho do turquesa de cobalto para ter a transição. Mais turquesa. Vou espalhar aqui, ó, para eu ter a fusão. Então, enquanto está úmido, eu consigo, né, fazer esse ajuste. Aqui, ó, peguei até um pouquinho, que era um azul mais intenso. Então, vou usar um pouquinho do cerúleo. E o fundo vai ser esse turquesa de cobalto. Aí o céu, vou pegar um pouquinho do lavanda aqui, ou pode ser aquela mistura cerúleo e cobalto, bastante água, sem o turquesa. Vou colocar mais água ainda. Que é só para eu dar uma corzinha no céu, e ó, eu não estou preocupando em separar essa linha do horizonte, né, em deixar essa linha marcada. Agora acho que aqui já descansou bastante. Eu vou fazer a cor para eu vir com essas manchas mais escuras. A gente tem que baixar um pouquinho mais aqui, ó. Enquanto isso, eu vou dar uma corzinha base com o Burnt Sienna. Um pouquinho de alizarinho para essas pedras aqui. Ali é fundo. Aqui. Então, primeiro eu procuro, né, identificar a cor base, né, que eu sempre procuro colocar em fusão, e depois eu venho com a pincelada com textura para identificar as formas e dar mais volume, né? Então, primeiro é tudo muito fusão. Aqui, ó. Parece até aqueles exercícios de degradê, né, que você vai de uma cor para outra, só que eu fiz de uma maneira aleatória, que eu comecei de baixo e fui para cima. Deixa eu mudar o pincel agora. Esse aqui vai ser grande. Vou fazer a mistura do cobalto com o Burnt Sienna. Vou fazer um pouquinho mais para cá. Mais cobalto. Que eu vou fazer essas manchas do fundo. Deixa eu tirar o excesso, porque eu vi que está abrindo bastante.
mais cobalto. Aqui, ó, o pincel, deixa eu ver se eu consigo. Se precisar trocar o pincel, porque eu vou entrar numa área que as manchas são menores, então eu venho, troco o pincel aqui, posso reforçar até os escuros aqui. Porque o tamanho do pincel ajuda a definir também a espessura, né, dessa sombra. Então, preciso de uma pincelada com mais detalhe na forma, só cuidado com a quantidade de linhas, né? Vem aqui, ó, e troco o pincel. Sempre aproveitando as fusões, assim, se eu deixo isso aqui secar, eu acabo perdendo e não consigo abrir as luzes, né, necessárias aqui para dar essa sensação que eu tenho uns elementos aqui no fundo da água. Fazer um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir um vendo o azul. Só fazer uma texturinha aqui embaixo da água. Alguém havia me dito em relação a, né, que às vezes fica ansiosa para fazer acho que isso acontece com todo mundo, né? Mas aí eu não me lembro, devia estar anotado o nome, que às vezes se perde em relação a essas camadas, né? Eu quero fazer tudo, faço tudo de uma vez e acabo perdendo, né? Isso é uma coisa que acontece, então é muito mais uma questão de você, não tem jeito, aí não está relacionado com cor, com umidade do papel, está relacionado a um processo que você tem que prestar atenção em como você está lidando com o material e principalmente com esses tempos, né, de secagem, para que as coisas aconteçam. Que se você for fazer tudo de uma vez, assim, acaba misturando, você acaba perdendo forma. Se isso aqui tivesse muito molhado, eu não ia conseguir fazer essas manchas, né? Então tem todo esse, né, esse processo do tempo. Dá um tempinho, deixa acalmar bem. Se secou, se perdeu isso, se secou demais, então faz assim, seca tudo novamente, umedece a área com o pincel e aí vem e acrescenta essa área que vai acontecer do mesmo jeito. Tá? Só precisa, onde você precisa de umidade, tem que estar úmido, né? Mas de uma maneira que a tinta ela apareça e não se espalhe muito. Vamos agora aqui, deixa eu ver se já... Avelino, posso falar uma coisa? Pode. Quando você falou agora assim de umedecer de novo, às vezes, quando a minha pintura ela seca, eu vou umedecer, aí quando eu venho com a água mancha, sabe, o que está embaixo. Ah, sim.
Aí o que eu Então, assim, faço? seca bem, igual aqui. Por exemplo, se eu quisesse acrescentar nesse de cima, ó, o pincel, vem aqui, ó, e essa umidade que eu faço é assim, ó, é de uma vez. Pronto. Se eu colocar mais água aqui, eu vou acabar tirando a tinta de baixo. Umedeceu, eu preciso fazer uns outros escuros ali que vamos supor que eu havia perdido aqui. Então, ó, venho com azul aqui, tá úmido, acho que tá até úmido ainda o bastante. Ó, deixa ele, vai secar um pouquinho mais. Ó, que ele tá abrindo muito. Mas tá vendo como eu consigo a fusão e umedecer de uma vez só? Ó, aqui, ó, deixa eu aproveitar aqui, ó. E Mas, aí eu por não... exemplo, se eu tivesse feito esse cantinho aqui esquerdo, que está só úmido, ele teria ficado marcado com a água, entende? Se eu Ah, passar água, onde eu passei, às vezes eu nem coloquei tinta, ele fica marcado, ele fala, você voltou ali. qual o papel que você está usando? Porque às Agora vezes eu pode ser... tô com Cezanne. Às vezes ele dá ele fica a marca do pincel mesmo, né? Eu entendo isso. Às vezes ele fica mesmo, ele dá essa marcação, né? Aí é uma questão do papel, né? Eu entendo. Ele dá essa... Esse aqui é o Turner, né? Eu Tá, gosto, obrigada. tá? Mas acontece. Então trabalhar um ponto e tentar evitar isso. Mas eu entendo. Às vezes eu vou até retocar céu e quando eu umedeço, aí fica a marca da pincelada no céu e é onde eu não poderia ter essa marca. Ó, venho com uma pincelada seca aqui para indicar algumas pedras aqui. E já vou para aquela pedra do fundo, que só eu acrescentar um pouquinho de azul na mistura, ó, aqui. Deixa eu fazer. Que aí eu já projeto isso mais profundo, né? Eu consigo dar uma profundidade. Pronto, eu deixo secar, isso aqui é o suficiente. Agora eu venho para a área das pedras. Vou acrescentar, eu vejo que tem, né, uma alisadinha aqui com o Burnt Sienna. Então eu vou aplicar um pouquinho aqui, ó. Nessa base da pedra. Tem umas outras aqui. Aqui, tá vendo? Já estou trabalhando na área mais seca, né? Se ficou muito marcado essa área e você quer tirar um pouco a marcação, vem com um pincel úmido só em um ponto, ó, que aí eu tiro aquela marcação mais rígida, né? Que depois eu vou aplicar isso com a textura. Opa, aqui secou, ó. Aqui embaixo secou. E eu tenho uma mancha grande ali, então eu vou umedecer aqui, ó. Vou fazer aquela mistura. Cobalto, Burnt Sienna. E vou acrescentar aqui. Deixa eu umedecer mais um pouquinho. E eu estou umedecendo porque isso aqui está embaixo d'água, né? Então eu consigo, se eu der uma pincelada, eu já vou tirar essa pedra debaixo d'água.
Eu vou pôr um pouquinho aqui dessa cor. Ainda pensando bastante na fusão, né? Porque eu só estou acentuando ainda mais o contraste entre a pedra e a água, né? Que se eu cerrar os olhos assim, olhando para a imagem, eu vejo que a pedra ela é bem mais escura que a água. Então essa minha base ela tem de ser mais escura, eu venho e acentuo esse contraste. Pincelada mais geométrica, não tentando fazer o desenho da pedra, né, que é uma tentação, né, isso de você querer representar essas formas. E agora, deixa eu ir para os escuros da pedra, das pedras. Já dei a minha base, agora eu vou acentuar um contraste. Deixa eu encontrar um pincel aqui. Esse aqui. Esse aqui é um outro, ó. Esse é ele é um pouquinho maior, ele é um 6, mas ele é de uma outra série. Então, assim, quem tiver um 6 de uma mesma marca e tiver um 8, por exemplo, eu acho que chega nesse tamanho aqui. É um pouquinho maior só, mas ele vai dar uma diferença, porque eu preciso preencher mais essa área. Eu acho que esse aqui é o melhor pincel para isso. Então, eu vou fazer uma cor mais escura agora, porque eu já vou entrar com esses contrastes mais intensos, né, das pedras. Vou misturar aqui, ó, cobalto, pus um pouquinho de alizarinho e Burnt Sienna. Vou voltar aqui. Se eu coloco mais Burnt Sienna, essa área fica mais quente, né? Se eu coloco mais azul, fica uma sombra mais fria. Já fiz a mistura aqui, eu vou só entrar com, deixa eu posicionar para vocês verem bem a pincelada. Deixa eu ver se está muito úmido ainda. Não, aqui já dá para. Tiro o excesso de pigmento, ó. Tirar o excesso novamente. Vem com um pincel seco aqui, ó. Para eu dar uma textura para essas pedras. Preservar bem a área clara, né? Tá vendo? Eu evito de... Deixei esse claro aqui é proposital, mas eu tenho que prestar atenção quando eu colocar o contraste para eu acabar não perdendo, né, essa área, o que isso acontece muito. Venho com a pincelada seca aqui, uma base mais escura. Vem aqui. Então, o que estava sem volume, né, eu estou colocando agora aqui, ó, nas pedras e com a pincelada seca. Então, dar uma base. Deixa eu pegar mais o Burnt Sienna, que eu vejo que essa ponta aqui ela tem mais marrom aqui.
Ó, aqui tem uma parte que está em infusão, que está úmido, né? Não está a pincelada seca, mas também não está úmido ao extremo de prejudicar, de possa atrapalhar a pintura. Fazendo a base mais escura dessa pedra. Deixa eu ver aqui como estamos. Vou fazer o lado mais escuro dessa pedra maior aqui. Mais azul, né? Sempre a sombra, se você colocar, deixar mais azulada, fica melhor, né? Uma sombra fria. Só acentuar um cantinho aqui. E aqui também. Aqui tá úmido, mas eu vou aproveitar, passar um pouquinho para fora. Tem uns verdinhos ali, mas eu não vou colocar não. Ó, aqui já está seco, tá vendo? Ó, quando eu passo o pincel e a inclinação que eu dou na pincelada, né, eu consigo dar essa sensação, né, de perspectiva. Deixa eu escurecer mais essa base aqui da pedra. Um pouquinho mais de Bud Siena aqui para eu dar uma pincelada seca aqui para eu ter a textura. Vou fazer até o verde aqui. Posso pegar o cerúleo com o amarelo-limão. Tiro o excesso aqui. Peguei aqui, ó, cerúleo e amarelo-limão, né? Para dar um verde bem luminoso. Aí vem aqui, ó. Cuidado com a tentação, né? De colocar muita cor e deixo secar. Agora eu vou fazer o seguinte aqui. Lembra que eu fiz uma veladura, né, com a cor? Vou secar, que eu preciso de tudo muito seco agora. Aí eu vou ver onde precisa até de mais textura e posso aplicar com a pincelada seca. Bom, viram que por mais que eu tenha passado a pincelada seca, perdeu um pouquinho a textura, né? Então, seco bem, faço uma mistura aqui, né, de azul com
o Bird Sienna, que é um mais escuro. Deixo até ir mais para o Bird Sienna do que para o azul. Tiro o excesso aqui, ó. Agora a pincelada ela tá bem seca mesmo, que eu estou conseguindo dar textura para a pedra aqui. Com a textura, vou aplicar um pouquinho aqui também. Um pouco aqui, lá para cima. Vou deixar mais azul. Agora eu vou pegar um pouquinho, lembra que eu havia feito uma veladura, né? Então eu vou pegar um pouquinho dessa cor aqui, ó, do amarelo Nápoles. Bastante água. Vou pegar o turquesa de cobalto aqui. Turquesa de cobalto, um pouquinho de ultramar. Mais ultramar. Mais água. Seriam, né, umas partes do reflexo da água, assim, onde eu tenho uma variação tonal, né, para que não fique tudo na mesma cor. Então é uma pincelada, é veladura, muita água, só para ela cobrir um pouquinho, reforçar alguns pontos. Agora eu vou secar de novo. Agora eu vou secou aqui. Deixa eu só reforçar um pouquinho essa linha do horizonte aqui. Tinha um pouquinho de lápis ali, estava me atrapalhando. Aí, pronto. Agora eu vou vir com um pincel. Eu tinha um pincel tão bom e ele sumiu. Esse aqui. Esse aqui mesmo. Eu vou abrir aquelas, né, aquelas linhas né, de vibração assim da água que eu chamo. Então eu vou fazer
Deixa a água agir um pouquinho. Vamos ver se eu vou conseguir abrir aqui. Deixa agir um pouquinho a água. Aqui saiu mais. Vou fazer um pouquinho aqui. Então, observa a inclinação, né? Aqui é mais inclinada e aqui ele vai ficando mais horizontal. Eu não tenho tanta inclinação, né, na linha. Dá um pouquinho aqui. E agora eu quero ver com uns brancos aqui. Deixa eu encontrar umas coisas. Aí eu vou só abrir umas. Só uns pontinhos de luz aqui. Abro um pouquinho aqui. Principalmente eu posso abrir esses pontos aonde está mais escuro, né? Que aí ele ressalta mais, ó. Então, como se fossem uns brilhinhos aqui na água. E aqui nas pedras também. Aqui. Deixa eu fechar bem aqui. Que é, deixa eu colocar Bird Sienna. Cobalto e alizarinho para as pedras. Essa cor aqui é da areia. E essa cor aqui é desse fundo de mar aqui. Finalizado.